Good evening, everyone. Boa noite, pessoal. It's so good to be in Brazil. Tão bom estar aqui com vocês no Brasil. My oldest daughter is with me as well, Minha Alana. filha mais velha está aqui, a Alana. We have been looking forward to eating all your food. A gente veio aqui com muita ansiedade para comer toda a sua comida. And last night, Leandro tried to kill me. E ontem eu tentei matar o Luke. I have never eaten that much meat. Ele nunca comeu. Eu nunca comi esse tanto de comida que eu comi ontem, de carne. And I'm now moving to Brazil E agora eu vou mudar para o Brasil, na vinha de Curitiba. because the food was so good. You didn't say that, but I said it. Yeah, it was so good. Ok, Yeah. foi tão bom, foi bom demais ontem. Yeah, so I just want to say thank you for coming tonight. Só queria dizer obrigado por estar aqui com você essa noite. Tonight's worship was so enjoyable. O louvor, a adoração foi muito legal, essa noite agradável. And I find it really amazing when you can gather with people that you don't know at all. Eu acho muito legal quando você pode se juntar com gente que você não conhece. I know zero Portuguese, Eu sei zero português and yet it felt like we were with family. e ainda assim eu senti como se fosse uma família. And isn't it amazing how the Holy Spirit can speak both English, Spanish, and Portuguese? Não é incrível como o Espírito Santo pode falar português, inglês e espanhol? Yeah, it's good. Well, so I'm here from Northern California. Eu vim da Carolina, não, da Northern Califórnia, California, yeah. norte da Califórnia, desculpa. I have been in the vineyard since I was about 8 years old. Eu estou na vinha desde os 8 anos de idade. My mom and dad showed up at a vineyard church when I was a little kid. Meu pai e minha mãe se juntaram a uma igreja vineyard. And when I was a little kid, I had absolutely no choice in the matter. E quando eu era pequeno, obviamente, não tinha escolha de nada. So my mom and dad made me go to church for a very long time. Então minha mãe e meu pai me fizeram ir à igreja por um bom tempo. But as I got older, I started to feel like it was my home. E quando eu cresci, eu comecei a sentir que era minha casa. And so I've been in the vineyard for most of my life. Eu estou na vinha de quase toda a minha vida. My wife and I have been married for 24 years. Eu e minha esposa somos casados por 24 anos. And we have 5 kids. E nós temos 5 filhos. So many kids. So many kids. Yeah. Não, muitos filhos. A lot of people ask us if we're Roman Catholic Um monte de gente pergunta se a gente é católico romano or if we're Mormon. ou se nós somos mormons. And we're like, no. E a gente diz, não. So tonight I want to introduce you to the topic of our conference, Naturally Supernatural. Então, nessa noite, o que eu quero fazer é introduzir para você o tópico da nossa conferência, Naturalmente Sobrenatural. Over the next couple of days, we're going to explore practical ways to put this into practice. Nos próximos dias, nós vamos explorar maneiras de aprender isso aí de verdade. So we're going to talk about how to be naturally supernatural when it comes from hearing from God and sharing that. Então, nós vamos aprender o que significa ser naturalmente sobrenatural, ouvindo de Deus e compartilhando isso. We're going to talk about being naturally supernatural when it comes to praying for healing. Nós vamos aprender o que é ser naturalmente sobrenatural quando orando pelas pessoas. We're going to talk about being naturally supernatural when it comes to deliverance ministry. Naturalmente sobrenatural quando se trata de ministério de libertação, de libertar as pessoas. And that's the one that most people are most scared about Esse é o ponto que a maioria das pessoas fica um pouco assustada, because it feels like we don't really have a lot of information or experience. porque parece às vezes que a gente não tem muita informação ou experiência com isso. And then we're also going to talk about how to be naturally supernatural when it comes to evangelism. E nós vamos falar também sobre como ser naturalmente sobrenatural quando o assunto é evangelismo. But before we do that, let's talk a little bit about the challenges that exist for followers of Jesus. Mas antes disso, vamos pensar um pouquinho sobre os desafios que os seguidores de Jesus têm. Do most of you feel like it can be really challenging following Jesus? Você também acha que às vezes é bem desafiador seguir a Jesus? You're in church right now, so you shouldn't lie. Você está na igreja agora, não minta. Being a Christian can be really hard, can't it? Essas coisas podem ser muito complicadas, não é? There's a lot of challenges that the church faces, Tem muitos desafios que a igreja encontra. and there's also a lot of challenges that exist just for the church, but also outside in the world. Existem também dificuldades no meio da igreja, mas fora também da igreja. So I want to just talk about some of those challenges to get our minds as to why we should be naturally supernatural. Então eu quero falar um pouco sobre esses desafios para a gente começar a pensar por que é importante ser naturalmente sobrenatural. Now, there's some churches and some followers of Jesus that have a lot of intellectual information, Então existem alguns seguidores de Jesus e algumas igrejas que têm um monte de informação intelectual sobre Jesus, but they have no concept of praying for the sick or raising the dead or sharing prophetic words. mas eles não têm nenhuma informação sobre orar pelos enfermos, expulsar demônios e profetizar. There's also a lot of churches that have a lot of emotions and affections.
Tem um monte de igrejas também que tem um monte de sensações e afeições nesse assunto, but they don't have very good theology. mas a teologia não é muito boa. There's also a major issue that I think is affecting all churches everywhere. E tem também uma questão muito séria que está afetando muitas igrejas em todo That lugar. we have seen a lot of abusive leaders and leaders who have fallen. Nós temos visto muito líderes que estão cometendo abusos e estão caindo. In the United States, it feels like every weekend there's a new famous leader that has a moral failure. E nos Estados Unidos agora, cada semana aparece um novo líder famoso que cometeu algo muito grave. That probably never happens in Brazil, E talvez isso não aconteça no Brasil. right? It's something we all see on media. É algo que a gente vê sempre na mídia social. And so we have to realize that that's a challenge that the church is facing. A gente tem que entender que isso é um desafio para a igreja. But there's also a lot of challenges that are happening outside of the church. Mas também existem desafios que são fora da igreja. We've seen in the last, 30, 40 years, more and more unchurched people. Nós temos visto nos últimos anos mais e mais pessoas saindo da igreja. Like a lot of people have no biblical framework. Há muitas pessoas que não têm uma boa estrutura bíblica. They don't know all the secret Christian handshakes. Eles não sabem todos os cumprimentos secretos dos cristãos. Do you know the secret Christian handshakes? Você sabe quais são os cumprimentos? Right, but there's certain things that we all know if we grew up in the church, but if you're not part of the church, you don't know about those things. Você sabe disso. Tem muitas coisas que nós sabemos como fazer e que a gente, quando vai para fora com pessoas, elas não sabem o que você está fazendo. Elas não cresceram na igreja. Most of the people that come to our church for the first time have very little church background. A maioria das pessoas que têm vindo para a nossa igreja recentemente, elas têm quase nada de passado de relação com a igreja. So a lot of people don't know the story of Jesus or the story of the Old Testament. Muitas pessoas não sabem da história nem de Jesus e nem do Antigo Testamento. And so we can no longer assume that everybody knows those things. Então a gente não pode assumir que as pessoas que estão chegando já sabem as coisas básicas. And I think because the church has had a lot of moral failures, people are very suspicious of the church. E por causa de todas essas falhas morais que aconteceram na igreja e têm acontecido, as pessoas estão com suspeitas em relação à igreja. Elas têm dúvidas. They're often very suspicious of pastors. Normalmente eles estão com muitas suspeitas, né? Desconfiam dos pastores. That's because I'm American. Isso é porque ele falou, isso é porque eu sou americano? Não, é porque No, você é um pastor. no. Because you're a pastor. Right, do you know what I'm talking about? Você está entendendo o que eu estou falando? How we see on media all the time the different things that churches fail to do. Você vê todo o tempo na mídia as coisas que a igreja está falhando em fazer. And so it makes it more challenging and difficult to share our faith with people. O que torna ainda muito mais difícil para nós compartilharmos a fé que nós temos. So there's a lot of challenges I could talk about for a long time. Eu poderia passar o resto da noite falando sobre todos os desafios que estão aí. And so it can actually be really depressing at times. E até pode ficar bem depressivo falar sobre essas coisas. It can be really overwhelming at times. E pode nos sobrecarregar e nos deixar para baixo. But here's the good news. Essa é a boa notícia que eu tenho. In the last 2 years, there's been a huge resurgence of interest around young people about Jesus. A boa notícia é que nos últimos 2 anos e pouco, muita gente jovem tem se interessado por Jesus. In fact, a lot of scholars talk about it being this really slow growth. Muitos teólogos têm falado sobre esse crescimento lento. And so for the last 25 years, we've been talking about how we're in a post-Christian society. E nos últimos 25 anos tem se pensado, os teólogos, como viver na sociedade post-Christian, numa sociedade pós-cristã, ou seja, que não tem mais cristianismo. Yeah. Does that make sense? Faz sentido para vocês o que a gente está falando? How Christianity used to be home team. Você se lembra como o cristianismo era a coisa que todo mundo conhecia, era bem falado, era ok? Yeah, like most people understood what the Bible was. Muitas pessoas iam entender claramente do que era a respeito do que era a Bíblia, por exemplo. But now we have more people that have no idea about what the Bible is. E agora você tem, na verdade, muito mais pessoas que não têm a menor ideia do que realmente a Bíblia quer dizer. But there are a lot of people right now that are very interested in learning more about Jesus. Mas tem muita gente agora que estão mais interessados em saber quem é Jesus. And they're interested in finding the answers to the big questions that they have. Eles estão interessados também em saber, em encontrar respostas para as grandes perguntas que eles têm. Like, what is the meaning of life? Qual é o sentido da vida? Or do we actually have a purpose for being in this world? A gente tem algum propósito por estar nesse mundo? And so there is good news. God is at work. Então são boas notícias. Deus está trabalhando. Amen? Amém? Why are they so sleepy? Por que vocês estão tão sonolentos? I thought the Latinos were like, yeah. Eu pensei que os sul-americanos eram mais animadões. Okay. Assim.
What does that mean? They're saying it's Curitiba. Curitiba is more Oh, Germany. okay. You're more European. Okay, I got you. Nós somos mais europeus, ele está entendendo. Okay, so in my opinion, I think one of the ways to move forward and to be effective as a follower of Jesus, Na minha opinião, então, uma das maneiras da gente ser mais efetivo como seguidores de Jesus, I think it is to embrace the naturally supernatural worldview. a maneira de fazer isso é abraçando a visão naturalmente sobrenatural. Like, who in this room has neighbors that you want to see come to faith, come to Jesus? Por exemplo, quem aqui tem vizinhos que você gostaria de ver vir para Jesus? Anybody in the room? If your hand's not up, what's Levante wrong sua with mão, you? mostra para mim aí. You should know some non-church people. Você conhece pessoas que não estão na igreja? Yeah, or how about your children, Ou seus filhos, or your grandkids, ou seus netos, or your parents, or your ou pais, cousins, seus primos, or people you go to school with? pessoas da escola. Like, how are we going to reach them with the good news of Jesus' kingdom? Como nós vamos chegar neles com as boas notícias de Jesus e do Evangelho? I think the naturally supernatural way of life is an answer to that challenge. Eu penso que a maneira naturalmente sobrenatural de se viver é o que vai fazer isso acontecer. But first, I want to share with you two stories. Mas eu quero contar primeiro duas histórias. So I grew up going to the vineyard, Eu cresci indo à Vineyard, but we were living in a city for a number of years that didn't have a vineyard church. mas a gente estava numa cidade que não teve uma Vineyard tão cedo. And so naturally, we went to a Pentecostal church. Então, naturalmente, a gente foi parar numa igreja pentecostal. You know, that's all we had the option of. Era a opção que nós tínhamos no momento. And so for about 3 years, we were at this Pentecostal church that had a lot of really famous prophets. Go for it. Mas então a gente teve que conviver um tempo grande, muito longo, com alguns super profetas. Okay, that was good. Yeah. So they had all these people travel from all over, Então a gente tinha todas essas pessoas visitando e viajando por todo lugar. and it was super hyped up. E era um negócio super assim, em português, né? Um hype, uma super promoção dessas pessoas. Very emotional. Muito emocional. And every single time that the prophets gave a word, E toda vez que os profetas traziam uma palavra, they would do it with a very high King James English. I have no idea how you'll do that. eu sei. Eles iam fazer isso sempre de uma maneira assim, muito de salto alto, usando um inglês difícil, um português, no caso, difícil, rebuscado. Yeah, so, yeah, like thy and thou. They usa lá, teu, a gente fala aqui, em vez de você, usando uma linguagem super culta, assim, sabe, difícil. And so I basically got to the point where I was really scared to go to church. E chegou um ponto que aí eu já estava começando a ter medo de ir para a igreja. Everything was super confusing. Tudo era tão confuso. In fact, I remember when I was in high school, I would have a friend going to church with me. Quando eu estava na escola, eu lembro de um amigo que queria ir para a igreja comigo. And on the way to church, E no caminho para a igreja, I would be praying, eu estaria orando. God, please don't send the Holy Spirit today. Deus, por favor, não mande o Espírito Santo nessa If noite. the Holy Spirit comes today, it'll be super weird. Porque se o seu Espírito Santo vier nessa noite, vai And ser it'll tão be estranho, really emotional. vai ser tão emocional. And my friends are going to think I'm so weird. E meus amigos vão pensar que eu sou um esquisito. So can you just not show up today? Então, por favor, Deus, não aparece hoje. And I mean, that really was the church experience I had for a number of years. E essa era, de fato, a experiência que eu tive naquela igreja por um número de anos. And one of the things that I remember picking up early on is that nothing was ever explained. E uma coisa que eu me lembro muito bem é que nada era explicado. So I believe that the gift of tongues is a spiritual gift that the Holy Spirit can give. Então, eu acredito que o dom de línguas é um dom que o Espírito Santo nos concede. Do most of you believe that too? Vocês acreditam nisso também? Creem assim? But can you imagine being a non-Christian who has no idea what the gift of tongues is and seeing that happen? E você pode imaginar, então, o que um não cristão imagina quando ele chega num lugar e ele vê um dom de línguas em execução e ele não tem nenhuma base para isso? Like, do you realize that you look weird? Você sabe que você parece estranho, And it's a little overwhelming, que vai ser pesado para ele. right? And so nothing was ever explained. Nada nunca explicado, nada era nunca explicado. Everything felt super manipulative and hyped up. Tudo parecia muito manipulado e promovido, sabe, assim, fazendo hype que a gente fala. And I always left those meetings feeling like I could never do that. Eu saía daquelas reuniões pensando quase sempre, eu nunca poderia fazer It's isso. not part of my personality. Não é parte da minha personalidade. I can't speak in King James English. Eu não consigo falar o inglês bíblico do King James ou da versão mais complicada da Bíblia. I'm weird, but I'm not that weird. Eu sou estranho, mas não
estranho daquele jeito. And so that church experience from my high school years really influenced me a lot. Então, a minha experiência de igreja, naquela época de escola, de ensino médio, por aí, realmente influenciou o meu início de caminhada. And then fast forward about another 10 years. Então, se a gente se move para o futuro 10 anos... And I was traveling all over the United States with some friends. Eu estava viajando por todos os Estados Unidos com alguns amigos. And we were in the state of Wyoming. Estávamos no estado de Wyoming. And we met this guy who was a part of a vineyard church. E a gente encontrou esse cara que era parte de uma igreja vineyard. And he was just a normal guy. E ele era um cara normal. We were staying at his house and he was just being normal. A gente ficou na casa dele e ele se comportava de forma normal. Emphasis on normal. What? Emphasis on normal. Ok, estou enfatizando normal. Okay? Normal. Very normal. And Muito it was normal. me and two other friends. Eu e mais 2 amigos. And we were sitting down in his living room just getting to know each other. Então a gente estava se conhecendo melhor ali, sentado na sala de estar. And my two friends that were with me were not charismatic. E meus 2 amigos que estavam comigo não eram carismáticos. They were not Pentecostal. Eles não eram pentecostais. They were Baptist. Eles eram batistas. Okay? And this guy looked over at my friend Josue. He looked over at my friend Josue. Josue is his name? Yep, Josue. Ok, esse cara olhou para o meu amigo Josue. And he said, "Hey, I feel like God just put something on my heart for you." Ele olhou para o rapaz e disse, sabe, eu acho que Deus colocou algo no meu coração que eu tenho que te falar. And Josue was like, "Okay." E o Josue tá bom. And then this man started telling him his whole entire life story. E esse homem começou a derramar quase que a vida inteira desse rapaz. And he said, "I felt like the Holy Spirit told me that you were abused as a child by your dad. Eu tenho essa impressão que o Espírito Santo está me dizendo que você foi abusado pelo seu pai quando você And era that you criança. suffered abuse for 10 years of your life. Esse abuso durou 10 anos na sua vida. And that God really wants to heal you today from that." E Deus quer curar você hoje. And I remember I was sitting there like E watching eu the estava whole ali thing. sentado olhando aquilo. I wanted to have a bowl of popcorn Eu queria ter um balde de pipoca, because it was so interesting. porque era tão legal. And I didn't know what was going to happen because I looked at my friend Josue Eu não sabia o que ia acontecer, porque eu estava olhando para o meu amigo Josue. and his face was just blank. E a cara dele estava pálida, branca. And so I was like, "Oh man, E então eu pensei, "Ih, he vai was dar ruim." wrong. Ah, The guy was wrong." o cara estava errado, então a cara dele parecia assim, não está batendo. And so then the guy got up really quick to go in the other room and get something to drink. Então o normal, Yep, the normal guy. o cara normal levantou da cadeira e foi pegar alguma coisa para beber. And so when he was out of the room, I looked at my friend Josue and said, was that true?" Então quando ele saiu, eu aproveitei e perguntei para o meu amigo Josue, é verdade o que ele falou? And then he started crying. He said everything he just said was absolutely true. Então ele começou a chorar e disse, tudo o que ele falou era exatamente verdade sobre mim. And so then the man came back in the room Então o homem voltou ao normal para a sala. and he saw that he was crying. Ele viu que o rapaz estava chorando. And he just said, "Hey, can I pray for you now?" Ele disse, então, posso orar por você agora? And so he laid his hands on his shoulder, Ele colocou as mãos sobre o ombro dele, prayed for him, orou por ele. and over the next hour, the Holy Spirit showed up and did all this healing in his heart. E durante a próxima hora, o Espírito Santo veio sobre o rapaz e fez todo esse trabalho de cura na vida dele. And so I think of these two church experiences Essas 2 experiências de igreja. because one was really hyped up, emotional, and manipulative. Então eu tenho essas 2 experiências de igreja, uma foi toda manipulativa, estranha e sem noção. And the other one was naturally supernatural. E a outra foi naturalmente sobrenatural. And so in my opinion, Na minha opinião, I think the most effective way to continue the ministry of Jesus is to carry out the naturally supernatural life. então a melhor maneira de continuar o ministério de Jesus é realmente viver essa vida naturalmente, sobrenatural. You see, the naturally supernatural life still has the same emphasis on power, Entenda, o naturalmente sobrenatural também tem a mesma ênfase no poder de Deus. but it has the power situated on God and not us. Mas ele transforma o entendimento porque o poder agora está em Deus e não em mim. Does that make sense? Faz sentido isso? So let's think a little bit more about what does it mean to be naturally supernatural in the vineyard. Então vamos pensar um pouco mais o que realmente significa ser naturalmente sobrenatural na Vineyard. So how many of you have heard about John Wimber? Quantos de vocês aqui ouviram sobre John Wimber? Most of you have, right? A maioria de vocês ouviu. That's pretty Claro. impressive. É impressionante. In my vineyard church, like Na minha 5 people igreja know. Vineyard,
Like no one knows who he is. Maybe, I don't even know. 5 pessoas conhecem. Yeah, so You're not well teaching done. them. I'm not teaching them very Ele não well. está ensinando ele, eu falei My pra ele. people know about Jesus. So, okay. Ah, good. Sorry. So, ele disse que a igreja dele, My as bad. pessoas não conhecem o John Wimber, mas conhecem Jesus. I don't know what you said, but it was funny. Okay. So John Wimber popularized this idea of being naturally supernatural. Então, foi John Wimber que trouxe essa ideia do naturalmente sobrenatural. And when you study all the early vineyard literature, whether it's the conference speaking or the teachings or the CDs or tapes, E quando a gente vai olhar e pesquisar e ler todo o material que existe clássico da Vineyard lá do começo, vídeos, fitas, livros, you hear all about being naturally supernatural over and over again. você vai ouvir muito e muito sobre ser naturalmente sobrenatural várias e várias vezes. And so this idea of being naturally supernatural captures the idea that the Holy Spirit's supernatural work is for everybody. Essa ideia de naturalmente sobrenatural, ela captura a ideia principal de que And so think about all Sorry, I the need to finish what you said last part. it captures the Holy Spirit's supernatural work. Okay. For everybody. A ideia naturalmente sobrenatural captura a ideia de que o Espírito Santo está trabalhando e vai trabalhar. And so think about the activities of the Holy Spirit. Então pensa então nas atividades que o Espírito Santo The faz. gift of prophecy, Profecias, healing, cura, deliverance. libertação. What else? What do you got for O me? que mais que vocês conhecem? This is a test. É uma prova. Oh, yeah, good. Chamado espiritual. What else? Cura, Miracles, yeah. Miracles, I don't know. if that's- milagres. Miracles, no, that's not even close. Okay. Yeah. I'm just making up Portuguese words here, by the way. Eu só estou inventando palavras em português de vez em quando. It's fine. Yeah. What other activities of the Holy Spirit do we have? Quais são as atividades do Espírito Santo que nós temos? Word of knowledge. Palavra de conhecimento. Would you also agree, though, that the teachers who are up serving the kids are also hopefully doing the work of the Holy Spirit? Vocês acreditam que os professores e outros que vão trabalhando em outras áreas também estão If fazendo you o have trabalho do Espírito Santo? if you have kids here, don't you want them to be doing the work of the Holy Se você Spirit? tem crianças, você não quer que eles estejam fazendo também o trabalho do Espírito Santo? Or are you just glad that they're not with you right now? Ou você está só feliz que eles não estão aqui com você agora? This is a test. É um teste. Okay. So all those activities of the Holy Spirit. Todas essas atividades do Espírito Santo, The emphasis of naturally supernatural was that we can do those things as ordinary people. a ênfase do naturalmente sobrenatural é que nós podemos fazer isso tudo como pessoas comuns. And we can do it in a relational way. E nós podemos fazer isso de uma maneira relacional. It doesn't have to be manipulative. Não precisa ser manipulador. I think most of us in this room already kind of get that vibe because you wouldn't be here if you didn't. Eu acho que a maioria de nós aqui já entende que é isso, porque senão a gente não estaria até aqui. I mean, do any of you ever watch Christian television? Você já alguma vez assistiu o cristianismo na TV? Like preachers on TV Pregadores de TV? that wear the shiny suits? Aqueles com os ternos brilhantes? Have you ever noticed how they always have a watch that's oversized too and it jingles? Have you ever noticed Você já that? They percebeu que eles always sempre têm um do. relógio que é maior do que devia Yeah. ser? E It's like it's part of the package. É parte do pacote. But when you see them doing ministry, it's so eccentric and over the top. Mas quando você vê eles ministrando, é uma coisa super excêntrica. And so, like, there are some people in this room that probably are more like that personality. Talvez algumas pessoas aqui nessa sala sejam mais parecidas com aquela But personalidade. what if que you're tipo an de introvert? personalidade. Or you're, Ou what if talvez you're an você é mais introvert? introvertido. Yeah, like, can you still do this stuff? Será que você introvertido também pode fazer ou é só para quem é super extrovertido? Being naturally supernatural is the way forward. Ser naturalmente sobrenatural é a maneira de viver o And, discipulado. o and cristão. really, the idea of being naturally supernatural comes out of our values of authenticity and transparency. E ser naturalmente sobrenatural quem vem dos nossos valores de ser autênticos. Like, you can be who God's created you to be. E você pode ser quem Deus criou você, como Deus criou você para ser. You can be vulnerable, being transparent. Você pode ser vulnerável, transparente. So here's 4 things, if you're taking any notes, 4 things that being naturally supernatural means. Então aqui vão 4 coisas se você está tomando notas de como ser naturalmente sobrenatural. Number 1, Número 1, no hype. não faça hype, não manipule, não No crie o momento. None. Não. It can be calm, it can be gentle, and it can be Seja respectful. calmo, seja gentil. Now here's part of the challenge, though, I have seen with Latinos. E aqui é parte do desafio que eu tenho visto com sul-americanos. And also other ethnic groups outside of just being white.
E também com outros grupos que estão fora do espectro do grupo branco que a gente fala, né? So, does anybody know where the vineyard started at? What part of the world? Anybody know? Say that again, please. Where did the vineyard start? What part of the world? Que parte do mundo? Vocês sabem que parte do mundo a vineyard começou? Anaheim, which Anaheim. is where? Southern California. No sul da Califórnia. Yeah, and back in the 70s and 80s, it was primarily a bunch of white people. E especialmente nos anos 70 e 80 lá era só a galera toda branca. And as the official spokesperson for white people here, I am. Official, you? I'm the official spokesperson for white people Como today. Como uma pessoa oficialmente branca para falar pelos brancos aqui. We are super boring. Nós somos super entediantes. We do not dance very well. Nós não dançamos muito bem. Our rhythm is not great. What is this not true? Great? Our rhythm is not great. O nosso ritmo? Yeah, when we're clapping, we're like... As nossas palmas são todas desengonçadas. Okay, so personality-wise, I think oftentimes many of the people in Southern California were more laid back. Então, naturalmente, pessoas com esse perfil de personalidade elas são mais reservadas, um pouco mais. And that's just part of the vibe in Southern California. E é a vibe, o jeito que a atmosfera funciona lá. And so I think we got to be careful when we talk about being naturally supernatural. Então a gente tem que ser cuidadoso quando está falando de ser naturalmente sobrenatural. Because for the last 15 years I've been working with a lot of Latinos. Porque nos últimos 15 anos eu tenho trabalhado com muita gente da América do Sul. A lot of Lavinhas, Spanish monte speaking. De Lavinhas em Chile. And they are not boring. E eles não são entediantes. They are the opposite of boring. Eles são opostos de serem pessoas entediadas ou entediantes. They are 24 hours a day party. Eles são pessoas de 24 horas de festa. You know, like, let's go! Let's go, vamos lá! Whoa. So, you can be who God's created you to be, is my point. Então, você pode ser quem Deus criou você para ser. Right? Because some of you in this room are introverts. Porque alguns de vocês são introvertidos. And some of you are extroverts. Alguns são extrovertidos. If you're an extrovert, be an extrovert. Se você é do tipo extrovertido, seja extrovertido. If you're an introvert, be an introvert. Se você é um introvertido, mas seja um introvertido. But we don't have to have hype for the sake of being hype. Nós não temos que criar esse hype, essa manipulação só para fazer as coisas acontecerem. Yeah, does that make sense? Faz sentido para você? Number 2. Número 2. The naturally supernatural worldview has an expectation for the Holy Spirit to show up. A visão de mundo do naturalmente sobrenatural tem uma expectativa que o Espírito Santo se manifeste. Like, how many of you realize that the Holy Spirit actually does want to show up? Quantos de vocês realmente percebem que de verdade o Espírito Santo quer se manifestar? Like, he's really at work. Ele está realmente trabalhando. See, for a long time when I thought about evangelism, então, por um bom tempo, quando eu pensava sobre evangelismo, I felt like all the pressure was on me. Eu sempre achava que a pressão estava só em mim. Like I had to have all the answers for all the big questions. Como se eu tivesse que ter todas as respostas para todas as perguntas. And so it was always contingent on whether or not I can answer their questions good enough. Eu estava sempre sofrendo com essa questão. Será que eu vou dar conta de responder as perguntas? Or I could strike up a conversation in the most effective way. Ou se eu vou conseguir fazer uma conversa acontecer de fato produtiva com a pessoa. But as I studied the Bible, I came to realize something. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu percebi uma coisa. There is not a human being alive where the Holy Spirit's not at work in their life. Não existe uma pessoa sequer viva que o Espírito Santo não esteja trabalhando. And that God is eager to be known. E Deus está faminto, está desejoso de ser conhecido. And so the Holy Spirit is at work in people's lives way before we come into the picture. Então o Espírito Santo, na verdade, já está trabalhando na vida das pessoas muito antes de você chegar até elas. And so we need to have an expectation that God is at work. Por isso nós temos que ter essa expectativa que Deus está trabalhando. And we need to live our lives that way. E temos que viver a vida desse jeito. Number 3. Número 3. Ordinary people should be doing ministry. Pessoas comuns deveriam estar fazendo o ministério. That means all of you. Isso significa todos vocês. All of us. Todos nós. Like ministry is simply serving. Ministério é simplesmente servir. And so the whole idea of hearing from God or for praying for people. Então a ideia toda de ouvir de Deus ou orar com pessoas. That should be done by all of us. Isso deveria ser feito por todos nós. In fact, what we read in the Bible in Ephesians 4. De fato, quando a gente lê Efésios 4, is that church leaders are called to equip the church. Nos ensina que os líderes da igreja foram chamados para equipar a igreja. So that we, the church, can do the work of ministry. Para que nós, a igreja, façamos o ministério do reino. Does that make sense?
Faz sentido? Yeah. And so if you, like right now, just if you have a heartbeat, se você agora mesmo está com o coração aí meio acelerado, raise your hand. Levante sua mão. Coração batendo? Sorry. I'm concerned. I was really concerned right now. Se você está com o coração batendo, tipo, você está vivo aí? Desculpa, gente. Okay, I was é o so meu que worried. não está funcionando, mas I was so worried. I was like, oh my gosh. Ele estava bem preocupado agora. We need a doctor. Yeah. Nós temos um médico ali, não if you have a heartbeat or you breathe, if you're a human being, se você é um ser humano e tem um coração que bate, then you're supposed to be doing the então stuff. com você essa coisa que precisa ser feita. And not only are you supposed to do this stuff, you get to do this stuff. E não é só que você é chamado para fazer, você vai fazer. You get to actually share your faith with people. Que você comece a You realmente compartilhar a sua fé. show up in powerful ways. Comece a ver Deus se manifestando de maneiras And there's poderosas. nothing like that. É isso aí. Number 4. Número 4. Ministry is a lifestyle. O ministério é um estilo de vida. See, a lot of us in church play church. Muitos de nós na igreja, nós brincamos de igreja. Where church is a Sunday morning thing. Nós somos o pessoal da igreja de domingo de manhã. And that's where we reserve all the Jesus stuff. E é aquele momento de manhã, é o momento que a gente reservou para Jesus. And so we come to church on Sunday and we pray. A gente vem para a igreja, And a we gente sing, ora, nós cantamos. And we talk about Jesus. Nós falamos de Jesus. But then we go to work on Monday. Daí a gente vai para o trabalho na segunda. And we forget about all that E a gente stuff. esquece toda aquela coisa que a gente But fez. when we're naturally supernatural, it means that we take the kingdom of God everywhere that we go. Mas quando nós somos naturalmente sobrenatural, nós passamos a levar o reino de Deus aonde nós formos. So wherever you find yourself on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, então onde quer que você esteja durante segunda a sexta-feira, you are there to partner with the Holy Spirit. você está lá para compartilhar com o Espírito Santo, ou para colaborar e trabalhar com o Espírito Santo. And you're always open to see what God is doing around E us. sempre pronto e aberto para ver o que Deus está querendo fazer. Like, I mean, have you ever read the Gospels and noticed that Jesus is constantly doing kingdom work? Você já leu os evangelhos, você percebe que Jesus está sempre fazendo o trabalho do reino? Have you noticed that? Já percebeu It's isso? like when you open the Bible and you just read it, Jesus is constantly interacting with people. Quando você abre a Bíblia, você vai olhar rapidamente, Jesus está sempre interagindo com as pessoas. But remember in the Gospel of John, Jesus said that he only does what he sees the Father doing. Mas lembre-se também, você se lembra aqui também que Jesus disse, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. So his eyes and his ears were always open. Então seus olhos e os seus ouvidos estão sempre abertos. He was always trying to be sensitive to what God was doing. Ele está sempre tentando estar sensível ao que Deus está querendo fazer. But yet we get so caught up in our schedules. Mas a gente fica tão preso em nossas agendas. And I've been learning a lot about Brazilian schedules. E eu estou aprendendo muito sobre a agenda, o jeitão do brasileiro com agenda. Like when you say I'll see you in 5 minutes. Tipo, quando eu digo, eu vou ver você em 5 minutos. It means I'll see you in a couple hours. E que pode significar, na verdade, eu vou falar com você só daqui a algumas horas. I've been learning. Eu estou aprendendo. But one of the things I actually appreciate about Brazilian culture Uma das coisas que eu aprecio na cultura brasileira is that maybe people like Leandro say they don't want to talk to you by saying that they will talk to you in 5 minutes. Talvez pessoas como Leandro não queiram falar comigo e digam essa questão dos 5 minutos, daqui 5 minutos. But Latinos are also very communal. Mas os sul-americanos são muito da comunhão, de estarem And juntos. relationships matter a lot to E you. relacionamentos importam para os And so sul-americanos. sometimes you're late because you run into somebody, right? Então, algumas vezes você está atrasado porque você And so you're supposed to be at a meeting at 10, Você precisa estar, na verdade, numa reunião às 10. but you run into somebody Mas você para ver alguém and you start talking to them, e vocês começam a conversar. right? Isn't that true? Não é assim que funciona? Make me feel better about him being late all the time. That's what I'm trying to do right now. Faça-me sentir melhor porque ele está sempre atrasado. Yeah. But in real life, Jesus was constantly being interrupted by people. Mas nos evangelhos você vê Jesus constantemente sendo interrompido And the pelas kingdom pessoas. ministry he did was just a part of his life. E o ministério, o reino que ele executou, que ele fez, era parte da vida dele. So in other words, just be yourself as you partner with the Holy Spirit. Então, em outras palavras, seja você mesmo enquanto você faz parceria com o Espírito Santo. Make sense? Faz sentido? Yeah. So we're going to basically spend the next couple of days talking about these in practical ways. Então, o que a gente vai fazer é passar os nossos próximos dias falando sobre isso de maneiras práticas. Like, how do we hear from God and share those things with people in a practical Por exemplo, way? como nós ouvimos de Deus e nós compartilhamos coisas com as pessoas. And I do think that we're going to have fun talking about deliverance ministry. Eu realmente acho que nós vamos ter um tempo aqui meio
Vai ser legal a gente falar sobre libertação. Em algum momento vai ser meio... Vocês vão se divertir. Is there anybody in the room who admit that that's kind of scary a little bit? Tem alguém aqui que tem um pouco de medo de falar desse assunto, de lidar com esse assunto? No, it's not. Não, tá tudo bem? Man, you like it? Yeah. You are weird. You are weird. No. Ela diz que gosta e ele está falando, você é estranho. I want to tell you this. Quero dizer isso. So in the last probably about 6 months, we've been having a ton of deliverance ministry stuff happening in our local church. Eu queria dizer para vocês, nos últimos 6 meses a gente tem tido uma quantidade enorme de situações na área de libertação na nossa igreja. And we didn't sign up for it. E a gente não assinou por essa coisa aí. I wasn't like, oh dear Lord, send all the demonized people to me. Nós nunca dissemos, Senhor, por favor, envia todas as pessoas demonizadas para minha igreja. Do not pray that prayer. Não faça essa oração. But it seemed like God has been working in that way. Mas parece que Deus está trabalhando nessa direção no momento. But I will tell you this though, about 6 months ago. Mas eu vou dizer isso também para vocês. Há 6 meses atrás. One of my friends who pastors the Lavinia with us. Dos pastores que pastoreia a Lavinha com a gente. We were just saying, hey, we want to do more kingdom ministry. Nós estávamos dizendo juntos aí, nós queremos fazer mais o ministério do reino. So sign me up for doing the stuff. Então me coloque para fazer essa coisa aí. And then immediately the next Sunday, e aí imediatamente o próximo domingo, we had like 3 people show up on Sunday that were clearly demonized. E nós tivemos 3 pessoas já no próximo domingo que estavam claramente sob influência demoníaca. I was talking to one of these ladies as I was getting ready to pray for her. Eu estava falando com uma dessas senhoras e se preparando para orar com ela. And in my mind I was thinking, what is going on? E na minha cabeça eu ficava ao mesmo tempo pensando, o que está acontecendo? Like, why is she here? Por que ela está aqui? And on a serious note, I felt like the Holy Spirit spoke to me. E de uma maneira bem séria, eu entendo que o Espírito Santo falou para mim. And he said that this is what you signed up for. Ele disse para mim, é isso que você assinou para fazer, você se comprometeu a fazer. Because where the kingdom of God comes, porque quando o reino de Deus vem, where the presence of the Lord is, quando a presença do Senhor está ali, there's freedom. Existe liberdade, libertação. And Jesus wants to free people. Jesus quer libertar as pessoas. And so for the last 6 months it's been something that I've been spending a lot of time thinking about and researching and writing on. Então nos últimos 6 meses acabou que eu me envolvi lendo, pesquisando, estudando sobre isso. Because we also have to realize that mental illness is also real. E porque nós também temos que entender que questões mentais, de saúde mental, são também coisas reais. So how can we tell between mental illness or demonization? Então como é que a gente vai fazer para discernir entre o que é um problema de saúde mental e o que é um problema de libertação ou de demonização? We're going to talk about that tomorrow night. Spoiler, nós vamos falar sobre isso amanhã à noite. Okay. So there's a couple of things that are preventing us from being naturally supernatural, though. Então tem algumas coisas que às vezes estão atrapalhando a gente de ser naturalmente sobrenatural. And we're going to pray in a minute for these things. E nós vamos orar em alguns minutos sobre isso. But I think that some of you might feel like you don't know enough information. Mas eu tenho a impressão que alguns de vocês podem pensar, eu não tenho informação suficiente. Like there's a fear that you have that you just don't know enough of the Bible. Talvez um medo do tipo, eu não conheço o suficiente da Bíblia. And that prevents you from stepping out in faith. E você entende que isso está te bloqueando, você acha que isso não te permite andar em fé. And then there's also some of you who you might not say this. E tem alguns de vocês talvez aqui também que pode talvez não dizer isso que eu vou falar agora. But the way that you live your life assumes that only the Holy Spirit only works in church leaders. Do jeito que você está vivendo a sua vida hoje, você talvez tenha essa impressão que o Espírito Santo só trabalha através de líderes. And then some of you might also be like, well, I'm an introvert, so I don't really have to do that. E outros de vocês talvez estejam pensando, eu sou introvertido, isso não é para mim. Responding to the Holy Spirit's not part of my personality. Não é parte da minha personalidade conseguir ouvir o Espírito Santo. Do you know what I'm talking about? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Now, we have these excuses that keep us from stepping out in faith. Nós temos essas desculpas, justificativas que vão nos travando de andar em fé. But when I was 8 years old, the first thing that I learned in a Vineyard church. Quando eu tinha 8 anos, a primeira coisa que eu aprendi numa igreja Vineyard. I'll never forget it. E eu nunca vou esquecer. I was 8 years old and I was going to this little, Vineyard kids class. Eu estava com 8 anos, eu estava nessa classe para crianças da Vineyard. And I remember learning a Vineyard value. Eu me lembro de aprender um dos valores da Vineyard. That faith is spelled R-I-S-K. Que fé se soletra R-I-S-C-O.
And any time that we take a step of faith, E que todo momento que nós tomamos um passo de fé, anytime we take a risk and we move forward, toda vez que a gente assume um risco e move adiante, in my experience, na minha experiência, God responds to that. Deus responde a isso. He shows up Ele aparece, ele se mostra, because he's eager to be known porque ele está desejoso de ser conhecido. and he wants to set people free E ele quer libertar pessoas. and he wants to bring healing. Ele quer trazer cura. He wants to bring hope. Ele quer trazer esperança. Right? Do you believe that? E você crê nisso? Yeah. If those things are true, then we have to do our part, right? E se essas coisas são verdadeiras, nós temos que fazer a nossa parte. Let's stand up together. Então vamos ficar em pé juntos. So, there's a lot of reasons why we might not take steps of faith like this. Então, existem várias razões pelas quais nós não tomamos passos de fé às vezes. And some of it is maybe obstacles in our mind, E algumas vezes pode ser obstáculos da sua mente, but some of it might also be obstacles in our heart. mas outras vezes também pode ser obstáculos do coração. And then we also get caught up in life. Life can be really busy and overwhelming E sometimes. em outros momentos pode ser que a gente fica preso nessa correria loucura que é a vida, que ela nos toma. And so one of the things that I see in the New Testament that I think is really important, Então uma das coisas que eu vejo no Novo Testamento que eu penso que é muito importante, and maybe you've seen this in the book of Acts, e talvez você já viu isso no livro de Atos. but if you know the story of the book of Acts, in chapter 2, the Holy Spirit is poured out. Se você se lembra, em Atos 2, você lembra da história do Espírito Santo se How derramando. many of you know that story? Quantos conhecem essa história? Yeah. And so the Holy Spirit is poured out, and they're all filled with the Holy Spirit. Então, naquele relato, o Espírito Santo é derramado e todos estão cheios do Espírito Santo. That's in chapter 2. Esse é o capítulo 2. And then we flip the pages over a little bit. Então, a gente muda algumas páginas, We get to chapter 4, caímos no capítulo 4, and all those same people e aquelas mesmas pessoas who had been filled with the Holy que Spirit in estavam chapter 2, cheias do Espírito Santo no capítulo 2, it says that they get filled with the Holy Spirit again. lá diz que elas são cheias novamente do Espírito Santo. Well, what happened to the first time? O que aconteceu na primeira vez? What happened? O que aconteceu? Well, there was a famous theologian Tem um teólogo famoso who once said that the reason why we have to be filled with the Holy Spirit again que disse que a razão pela qual nós temos que ser cheios do Espírito Santo de novo is because we leak, é porque nós vazamos. right? And so Paul says in Ephesians chapter 5, Então Paulo diz em Efésios capítulo 5, he says, be continuously being filled with the Spirit. sejam continuamente cheios com o Espírito Santo. Like we are constantly needing to be filled by the Spirit. Nós estamos constantemente necessitados de ser cheios do Espírito Santo. And so I wanted to take a few minutes just to pray for the Holy Spirit to fill us Então eu quero tomar apenas aqui uns minutos para a gente orar para que o Espírito Santo nos encha. and to show up. E que ele apareça, And then we're going to kind of see what God wants to do after e that. aí nós vamos esperar e ver o que Deus quer fazer. If that doesn't mess with your Brazilian sensibilities. Se Deus não mexer muito aí com a sua sensibilidade brasileira. We are in Curitiba. Nós estamos em Curitiba. So, all right. Well, let's pray together. Vamos orar juntos. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Holy Spirit, we want to experience your presence this evening. Espírito Santo, nós queremos experimentar a sua presença nessa noite. We welcome you in this room. Nós recebemos e tu és bem-vindo aqui. Lord, I'm grateful for this community of people. Senhor, eu sou grato por essa comunidade de pessoas. We thank you. Te agradeço. And so, Lord, all of our plans we want to lay at the feet of Senhor, Jesus. tudo que nós trazemos aqui queremos deixar aos pés de Jesus, And so you can have your way this evening. para que o Senhor possa ter o seu jeito nessa noite. And so come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. And so, Holy Spirit, would you come and would you fill this room with your presence and your power? Espírito Santo, você pode vir aqui com sua presença, o seu poder. Would you bring healing and hope and freedom in this room? Traga cura, liberdade nesse salão.